Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 16 até o 33. Na minha versão diz assim: Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança de seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e a Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. E pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Verso 24. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os agrilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Verso 32. Então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa. E o verso 33. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia. Ficava perto do mar Egeu, que era a principal rota comercial e de transportes da Macedônia. Na verdade, o nome dessa cidade, o nome primeiro não era Filipos, era Crênides. O nome da cidade de Filipos era Crênides. Só que depois que Filipe da Macedônia conquistou a cidade, então ele mudou de Crênides para Filipos. Paulo foi para Filipos em sua segunda viagem missionária. E ali nessa cidade, Paulo mostrou mais uma vez a sua submissão e a sua dedicação. Porque foi quando Paulo estava nessa cidade, o momento em sua vida que ele mais sofreu. O momento que mais Paulo sofreu foi na cidade de Filipos. E hoje eu quero com vocês tirar 4 lições sobre sofrimento desse texto que nós acabamos de ler, ok? Então vamos lá. Primeira lição, lição 1. Primeira lição. O sofrimento faz parte da vida de todo mundo. O sofrimento faz parte da vida
de todo mundo. O texto diz que Paulo e sua equipe encontraram uma mulher jovem, escrava. E essa mulher, ela era possuída de um espírito que fazia com que ela prevesse o futuro. E os donos dessa mulher, porque ela era escrava, ganhavam muito dinheiro com ela. Porque as pessoas vinham até ela para que ela pudesse dizer o futuro dessas pessoas. E a Bíblia diz que em um momento, essa moça começou a seguir Paulo e Silas, e de repente, ela começou a gritar o que nós lemos no verso 17. Ela começou a dizer: estes homens são servos de Deus Altíssimo. Quem é que estava dizendo isso? Quem é que estava dizendo isso? Um espírito maligno. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão lhes dizendo o caminho para serem salvos. E o texto diz que ela não disse isso uma vez, ela disse várias vezes. E o texto diz que ela não ficou fazendo isso só por um dia, mas diz que ela ficou andando atrás deles e dizendo isso por vários dias. A um ponto, o texto diz, que essa mulher começou a atrapalhar o trabalho que Paulo e seus amigos estavam fazendo. A situação ficou tão terrível, tão ruim, que o próprio Paulo não aguentou, e no verso 18 disse que então ele se virou para essa mulher, ele se virou para esse espírito, e disse o que está no verso 18, diz assim: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a você que saia dela. E o texto diz que exatamente naquele momento, o espírito saiu dela e ela ficou totalmente curada. Só que no verso 19, vem a parte que me chamou a atenção, quando eu estava durante essa semana estudando esse texto para a gente meditar hoje. Porque no verso 19, a reação desses dois homens para o que aconteceu, para os donos dela, me chamou muita atenção. Porque normalmente a gente esperaria que os donos delas, e aqui é o que o texto de Lucas, a gente espera que ele tivesse trazido, mas os donos dizem assim: quando os donos perceberam que ela estava curada. Normalmente essa era a expressão que a gente esperaria, que normalmente era usado nesse tipo de situação. Mas percebe qual foi a reação deles? No verso 19 diz assim: quando eles perceberam que a sua esperança de ganhar dinheiro havia desaparecido. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Eles não estavam preocupados com a moça. Eles não estavam preocupados com a situação dela. Eles estavam preocupados porque eles tinham perdido a fonte de renda deles. Que interessante. Que interessante. Em outras palavras, essa moça era só um instrumento na mão desses homens, e quando Paulo expulsou o demônio, Paulo expulsou a fonte de renda deles. A questão é que esses dois homens, eles não estavam sendo movidos por interesses espirituais, mas por interesses pessoais. E quando eu tiro Deus dos meus interesses, só ficam os interesses pessoais, só ficam os interesses egoístas. Quando eu tiro Deus dos meus interesses, ficam só os meus interesses. E aí o texto diz que depois que Paulo expulsou o demônio dessa moça, esses homens ficaram furiosos com Paulo, tiraram a fonte de renda deles. E eles fizeram um grande movimento. Eles convocaram pessoas e fizeram uma grande revolta entre o grupo, que fez com que Paulo e Silas fossem açoitados, chicoteados em praça pública e depois ainda foram presos. O estranho nessa história, e aí que vem a questão, a lição que a gente precisa aprender, o estranho nessa história, que é difícil de a gente entender, é que Paulo
e Silas estavam fazendo o trabalho de Deus. Na verdade, até foi Deus quem mandou Paulo e Silas para que eles fossem para essa cidade. Se você voltar nos versos 9 e 10, você vai ver que Deus tinha mandado um sonho para Paulo, dizendo que era para ele ir para Macedônia. Ou seja, Deus já tinha planejado tudo isso. Tinha planejado até as chicotadas e tinha planejado até a prisão. E isso é difícil da gente entender. É difícil da gente entender. É difícil para a gente aceitar que Deus permite o sofrimento e que o sofrimento possa vir para quem está fazendo a vontade de Deus. Porque, querendo ou não, o sofrimento faz parte da vida de todo mundo, inclusive daqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E quando nós estudamos a vida de Paulo, a gente consegue perceber que quando Deus chamou Paulo, Deus já tinha planejado para ele uma vida de sofrimento. Se você for lá em Atos capítulo 9, versos 15 e 16, a Bíblia diz assim, olha que interessante. É Deus dizendo para Paulo, disse assim, olha, disse-lhe porém o Senhor, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Vai, Paulo, porque este é para mim um vaso, falando sobre Paulo, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha que lindo, não é legal? Deus fala isso para você, de você. O texto diz assim, para levar o meu nome perante os gentios. Olha que privilégio, não é lindo isso? E falar para os reis, olha que importante, todo mundo queria isso. E os filhos de Israel, olha que legal. Só que aí vem o verso 16. O verso 16 diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Uau! A gente só quer a primeira parte. A gente só quer o verso 15, né? Mas Deus chamou Paulo para sofrer. Existe um escritor cristão chamado Charles Swindoll. Ele, quando fala sobre a vida de Paulo, ele comenta exatamente assim, olha, abre aspas. Em seu corpo, no corpo de Paulo, ficaram as marcas permanentes do sofrimento, prisão, espancamentos, apedrejamentos, naufrágio, quase afogamento, emboscadas, roubos, insônia, tá bom? Tem mais, fome, solidão, doença, desidratação, extrema hipotermia e, além de tudo isso, as responsabilidades estressantes e inevitável da liderança da administração da igreja. Você já sofreu tudo isso? Já? Paulo sofreu. Mas mesmo assim, ele continuou firme no seu propósito. Ei, ouve aqui. Quando Deus chamou você para ser cristão, estava incluído o sofrimento. E é difícil aceitar isso. Mas a gente tem a impressão, o falso pensamento, de que quando a gente se torna cristão, Deus vai colocar uma redoma em volta de nós. E que nada mais de ruim vai acontecer, porque Ele vai livrar a gente de todos os problemas. Quando na maioria dos casos, é justamente o contrário. Quando a gente aceita Cristo, aí é que nós nos tornamos alvos de provações. Mas então, se nada muda, por que eu vou me tornar cristão? Por que eu vou entregar minha vida para Deus? Bom, se o teu interesse, se o seu interesse é só ganho pessoal, só para ter uma vida fácil, então qual a diferença entre nós e aqueles dois homens que estavam explorando uma endemoniada? Qual a diferença? A diferença é que o plano de Deus, presta atenção, a diferença é que no plano de Deus, mesmo que o mundo me odeie, Deus continuará sempre me amando. E amar, você é pai, você é mãe.
Amar não significa tirar o sofrimento. Pegue uma criança e tire todo tipo de sofrimento que ela possa ter. Ela vai ficar velha criança. E é justamente nos momentos de maior sofrimento que nós descobrimos nossa incapacidade, nossa fraqueza e nossa necessidade de contínua dependência de Deus. E quando a gente entende isso, que o sofrimento faz parte da vida de todos nós e ninguém está livre, então a gente começa a aprender a lidar com ele. E aí vem a segunda lição. A segunda lição. A segunda lição diz assim: o sofrimento deve ser enfrentado de forma positiva. Eu não vou dizer que você deve enfrentar o sofrimento com alegria. Eu não diria isso. Eu não digo isso. Desculpa, eu não consigo. Como é que você vai enfrentar um sofrimento com alegria? Mas você pode enfrentar de forma positiva. Depois que Paulo e Silas foram chicoteados, a Bíblia diz que eles foram presos. E naquela noite, eles não conseguiram dormir. A Bíblia diz, o sono não veio, é a expressão que a Bíblia usa. Eles não conseguiram dormir. Você já foi na praia, num dia de muito sol muito forte. Você esqueceu de passar o protetor solar e ficou lá esturricado na esteira, na praia. Dormiu na esteira. Quando você acordou, estava vermelho. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. À noite, não dá para dormir, não tem posição, tudo dói, as costas, as pernas, não pode tocar, não pode encostar nada, tudo arde. Se isso já aconteceu com você, então você tem uma vaga noção do que eles estavam passando. Porque por causa das chicotadas, eles não podiam encostar em lugar nenhum, tudo ardia, tudo doía. A dor dos açoites se espalhava por todo o corpo deles. E para piorar, eles foram colocados no pior lugar da prisão. Eu não sei se você notou, mas no verso 24 tem uma expressão de duas palavras. Não diz só que foi colocado na prisão. Diz assim, que eles foram colocados na prisão interior. O que é a prisão interior? As prisões romanas, elas tinham dois compartimentos. Um era mais alto, arejado, e o outro era mais profundo, com muita umidade. Havia lodo no chão, muita umidade, e eles foram colocados nesse lugar, na prisão interior, com os pés amarrados a um tronco de madeira, tornando o desconforto insuportável. Insuportável. Nós estamos acostumados a reclamar por causa dos nossos problemas, brigar com Deus, desanimar. Qualquer pessoa numa situação assim, se sentiria no direito de reclamar, de xingar, de praguejar. Mas não foi isso que esses homens fizeram. Não foi isso o que esses homens fizeram. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, meu Deus, como assim? Como assim? Olha o verso 25. Olha o verso 25. O verso 25 diz assim, eu me arrepio quando eu falo isso. Quando eu estava estudando, eu me emocionei quando eu estava lendo isso. Diz assim, pela meia-noite, numa situação dessa, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Não. Isso era o mais improvável. Aquele lugar era palco de frequentes revoltas, rebeliões, e de repente, no silêncio, perto da meia-noite, os outros presos, nas suas celas, começaram a ouvir voz de duas pessoas cantando músicas que falavam de Deus. Paulo aqui estava mostrando na prática o que várias vezes aparece o mesmo pensamento em seus livros. Frases como, por exemplo, você já leu essas frases? Paulo dizendo assim, aprendi a ser feliz em qualquer situação. Uau! Paulo disse frases como, em tudo dai. Fala sério.
E um dos seus mais famosos textos que ele escreveu, ele disse assim, olha isso, gente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau! Enquanto Paulo sofria, ele se lembrava de quantas vezes ele fez a mesma coisa com tantos cristãos que ele mesmo tinha perseguido, torturado e até condenado à morte, só pelo fato de que elas amavam a Deus. E agora ele sentia um imenso privilégio de estar na situação semelhante a essas pessoas, só que do lado oposto. E quando nós aprendemos a louvar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, o peso fica mais leve. O peso fica mais leve. E aí a gente consegue entender a terceira lição. A terceira lição diz assim: o sofrimento tem um propósito. O sofrimento tem um propósito. Quando você sofre do lado de Deus, o sofrimento passa a ter um propósito. Existe um ditado que diz assim, você já viu esse ditado, né? Deus escreve direito por linhas tortas. Não é assim. Deus escreve as linhas que se virem. As linhas que se virem. Deus só escreve as linhas que deem um jeito para seguir o plano de Deus. Quando nós sofremos sem Deus, o sofrimento só dói. Quando nós sofremos com Deus, o sofrimento ensina. Quando nós sofremos sem Deus, a gente só sofre. Quando nós sofremos com Deus, a gente amadurece. Mas infelizmente, por causa da nossa natureza humana, infelizmente o sofrimento é o nosso melhor professor. E Deus não depende das coisas que acontecem para a gente, para Ele poder cumprir os seus propósitos. Mas uma coisa é verdade. A Alessandra Mello, a Verônica, elas sabem. Mas você nunca vai entender o que é um câncer enquanto você não tiver um. O Antônio Piuga e a Miriam sabem. Mas você nunca vai entender o que é perder um filho moço enquanto você não perder um. Vários aqui nessa igreja sabemos. Mas você nunca vai entender o que é um divórcio enquanto você não tiver um. Mas o propósito de Deus é muito maior do que nos dar forças para passar por esses problemas. O propósito maior de Deus é e sempre vai ser a nossa salvação. E não simplesmente vencer esses problemas, porque você vence um, daqui a pouco tem outro. E olha o que está no verso 26. O verso 26 diz assim. Cara, isso... Uau! O verso 26 diz que no meio da noite veio um grande terremoto que derrubou as grades da prisão. Deus do nada deu fim no que prendia Paulo e ele nunca imaginaria que Deus ia libertar ele dessa maneira. Fugia de qualquer lógica. Como assim? Você entendeu? Não importa o que pode estar prendendo você. Não importa o que pode estar prendendo você. O que prende você? Orgulho? Inveja? Medo? Depressão? São coisas que prendem. Deus pode derrubar e libertar você do que te prende a qualquer momento, da maneira que você menos imagina. E olha só. Como resultado disso, de tudo isso, o carcereiro, quando viu o terremoto, viu que as grades caíram, os presos estavam todos soltos, ele ficou com medo. Agora, quem estava preso não estava com medo. O carcereiro que estava solto passou a ficar com medo. Tanto medo que ele tentou se matar. A Bíblia diz que ele tentou se suicidar de tanto medo. E
Paulo impediu ele de alguma forma, e o carcereiro percebeu que foi Deus quem tinha feito tudo aquilo e perguntou para eles o que está no verso 30. Ele perguntou assim: o que devo fazer para ser salvo? Ah, que interessante. Porque a reação dele, que ele teve, é a mesma que geralmente nós temos até hoje. Quando a gente sente a morte de perto, a gente corre buscar Deus. Quando a gente é vítima do câncer, a gente corre buscar Deus. Quando a gente sofre um infarto, a gente corre buscar Deus. Quando a gente sofre um derrame, a gente corre buscar Deus. Quando você perde tudo, aí você corre buscar Deus. Mas veja, sempre existe e sempre vai existir salvação para quem quiser. O texto diz que Paulo mostrou Deus para o carcereiro. Então eles saíram da prisão e foram direto para a casa desse homem, do carcereiro. Paulo ensinou sobre Deus para ele, para todos da casa dele, e no verso 33 diz assim, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Amém? Amém? Amém nada, calma aí. Ainda não é hora de amém não, sabe por quê? Porque esse texto mostra que a salvação ou a perdição da sua família pode estar dependendo de você. Esse texto mostra de como você mostra Deus para a sua família pode estar dependendo da salvação deles. Amém? Calma lá, segura aí. Da forma como você demonstra a sua religião para eles, pode interferir na salvação ou na perdição deles. Da forma como você reage às coisas da sua igreja, a forma como você se porta com relação aos assuntos da sua igreja, pode estar mostrando a salvação ou a perdição para eles. É isso que o texto está mostrando. Aí você pensa assim, geralmente a gente pensa assim, a gente pensa nas crianças, né? Porque as crianças, elas são pequenas, a maneira que elas... Não, o texto diz assim, todos os seus filhos, e se tivesse empregado, esposa, marido, todo mundo, todos eles, independente da idade. Agora veja, querendo ou não, se Paulo não tivesse passado pelo sofrimento primeiro, se não existisse a prisão para Paulo, não existiria a salvação de toda aquela família. Não existiria. Se não fosse o sofrimento e o testemunho dos missionários, talvez aquele homem e sua família nunca teriam conhecido a Deus. Porque primeiro vem a tempestade, para depois aparecer o arco-íris, e a ordem é essa, não adianta mudar. Primeiro a tempestade, depois o arco-íris. Não dá para inverter. E quando a gente entende isso, e a gente percebe que o que acontece é o que vem na quarta lição, e a quarta lição diz assim, então o nosso sofrimento é aliviado. Aí sim. Existem duas maneiras de enfrentar o sofrimento. Uma delas é sozinho, e a outra é com Deus. A verdade é que o sofrimento é inevitável. Faz parte, inclusive, e eu diria principalmente, da vida cristã. E realmente não é fácil. Mas na Bíblia Jesus disse assim, tome a tua cruz e segue-me. Ele não é um Deus que pede para você carregar a sua cruz e ele fica do lado olhando, assistindo. Não. Olha, eu carrego a minha, mas você vai carregar a sua. Eu não gosto de tomar injeção. Acho que você também não gosta de tomar injeção. Eu nunca vi alguém levantar, eu adoro tomar injeção. Eu nunca vi alguém gostar de tomar injeção. A gente só toma injeção se for necessário. Eu nunca vi alguém dizendo assim, hoje eu não tomei nada, eu vou tomar uma injeção. Eu nunca vi alguém fazendo isso. É como aquele menino
que a mãe levou no hospital para tomar uma vacina. E no caminho ele já estava com medo. Só de pensar, ele já estava com medo. Bom, eu também estaria. Cada minuto que passava, ele ficava com mais medo, porque ficava mais perto de tomar a injeção. Pararam o carro no estacionamento, entraram no hospital, a enfermeira chamou o nome dele e o medo ia aumentando. Cada minuto que passava, o medo ia aumentando. Já vou tomar a injeção. Você sabe o que eu estou falando? A gente... Entraram na sala de vacinação, a enfermeira sentada, esse momento é terrível, esse é tortura pura. Você sentado na cadeira e vendo, ainda vendo a enfermeira pegar a seringa, né? Abrir o saquinho, o pacotinho, e você assistindo toda essa situação. A enfermeira tira a agulha, aí você olha para a agulha, bom, eu já desmaiaria. Ela coloca a agulha, e ele olhando para aquilo, fala assim, meu pai, está chegando a hora de tomar a injeção. A enfermeira pega a seringa, daqueles petelecos, né? Na injeção, para preparar. Nesse momento o menino já estava desesperado. A mãe olhou para o menino e falou assim, filho, não precisa ficar com medo, não vai doer nada. E a enfermeira olhou para ele e disse assim, em que braço você vai querer? Ele olhou para a mãe que estava do lado e disse assim, bom, já que não vai doer, pode ser no dela. Jesus não ficou do seu lado vendo você sentindo a dor. Jesus não ficou sentado do lado vendo você sofrer. Ele não ficou só olhando. Isaías 53, 3 a 4 diz assim, olha. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha o verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele disse que estaria do nosso lado, mesmo quando nós estivéssemos passando pelo vale da sombra e da morte. E olha que incrível. Pensa aí, no maior sofrimento que você já passou na sua vida. Pensa aí na situação que você já enfrentou, que derrubou você, que acabou com você. Pensa aí na pior situação que você já enfrentou. Pensou? Lembrou? Porque Ellen White, no livro Visões do Céu, ela diz que quando, olha isso, ela diz que quando nós estivermos no céu, nós vamos nos esforçar para lembrar dos nossos sofrimentos. E mesmo assim, vamos chegar à conclusão de que foi muito fácil ganhar o céu. Todo sofrimento tem uma finalidade. Seja para nós, seja para alguém, seja para todos. Mas por mais que ele pareça em silêncio, Deus está sempre agindo. Talvez algum de vocês lembrem disso. Eu não sei se ficou registrado, porque isso aconteceu há vários anos atrás. A gente não tinha o streaming que a gente tem hoje. A gente não usava o YouTube como streaming. Mas essa igreja participou dessa situação. Ela começou muito tempo atrás, quando eu era pastor na igreja de Vila Carrão. Foi o primeiro distrito que eu trabalhei como pastor depois que eu saí dos Arautos do Rei. Foi a época que eu morei mais perto da igreja. Eu morava assim, tinha o prédio que eu morava, a rua e a igreja. Da cozinha, da janela da cozinha, eu via a igreja. E era uma segunda-feira no Brasil, é oficial, é o dia que os pastores estão off, estão descansando. E eu não sei porquê, naquela segunda-feira tocou meu telefone e eu atendi. Eu atendi e era um
um rapaz chamado Marcos Júnior. A gente chamava ele de Júnior. O Júnior era filho de uma família tradicional ali na igreja. E tocou o telefone, eu sabia quem ele era, morava sozinho, tinha um bom emprego. E ele me ligou e falou assim, era segunda-feira, eu não sei porque eu atendi o telefone. Ele falou assim, pastor, eu quero falar contigo. Ah, tá bom. Eu pensando, ok, vamos. Ele falou, não, mas tem que ser agora. Eu falei, tá, agora? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, eu preciso te falar pessoalmente. Tá bom. Eu falei, onde é que você está? Ele falou, eu estou aqui na igreja. Eu falei, nossa, o negócio é urgente mesmo. Aí eu desci do prédio, fui até a igreja, ele já estava lá, abri a porta da igreja, entramos, sentamos no banco da igreja. E sabe quando você senta e a sua perna fica assim, ó? Sabe? Você está tão nervoso, tão ansioso, tão aflito que você não consegue ficar parado. A perna fica... E eu olhei para ele e falei assim, entendi, alguma coisa séria aconteceu. Ele começou a me contar. Falou, pastor, é o seguinte, ontem à noite, domingo à noite, eu estava na casa do meu pai, dos meus pais. E a gente teve um argumento muito forte. E começamos a brigar. Eu só não bati no meu pai, mas a gente disse todo tipo de palavrão. A gente xingou um ao outro. E foi muito feio o negócio. Eu estava com a minha namorada. Eu lembro que isso era 11h30, meia-noite. Eu olhei para o meu pai e falei assim, você não está nem aí comigo. Se eu morrer hoje, você não está nem aí. Você não está nem preocupado comigo. Catei a minha namorada, entramos no carro, bati a porta e fui levar minha namorada para a casa dela. Isso na zona leste de São Paulo. E ele me contando, levei minha namorada para casa, deixei ela. Enquanto eu estava, depois de eu deixar ela na casa dela, eu fui para o meu apartamento. Isso já era 1h da manhã, talvez até um pouco mais. Eu estava indo para casa e ele dizendo, pastor, do nada, eu olhei para o banco do lado do meu carro e tinha um homem sentado. Eu olhei para aquele homem, eu nunca vi aquele homem. Eu me arrepio toda vez que eu conto isso. Eu nunca vi aquele homem. Eu olhei para ele e disse assim, quem é você? O que você está fazendo aqui dentro do meu carro? Esse homem calmamente olhou para mim e disse assim, ué, você não disse que se você morrer hoje ninguém vai nem notar? Então eu vim te pegar, eu vim te buscar. E naquele momento, desesperado, sem saber o que fazer, ele já estava afastado da igreja há muito tempo, de Deus. Desesperado, ele do jeito dele começou a orar para Deus e dizer assim, Senhor, o que é isso? Me tira disso aqui, o que está acontecendo? E ele começou a clamar a Deus, começou a orar para Deus, e aquele homem sentado do lado, no banco do motorista. Ele falou assim, pastor, não dá para descrever porque é um negócio, é outra dimensão, não é humano, é outra história. Mas em um momento apareceu um homem brilhoso entre eu e ele. E não dá para explicar, mas esse homem brilhoso começou a discutir com esse outro homem. Imaginam dois cachorros rosnando um para o outro, com muito ódio, um rosnando para o outro. Mas ao mesmo tempo, esse homem olhava para mim e dizia assim, ainda existe salvação. De forma muito calma, ele dizia assim, ainda existe salvação. Mas ao mesmo tempo que ele me dizia de maneira muito calma, ao mesmo tempo ele discutia de forma muito feroz com o outro. Eu não sei explicar. Quando de repente eu caí em mim, abri os olhos e eu estava com o meu carro parado no meio da Avenida Aricanduva, em São Paulo. 1h30 da manhã, 2 horas, não tinha movimento. Aí eu caí em mim, morrendo de medo, peguei o meu carro e voltei para a casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai abriu, viu eu e falou assim, voltou para me bater. E ele saiu, mas ele viu que eu estava chorando, e eu entrei e contei isso tudo para ele. E a gente se abraçou, houve graça, houve perdão. E pastor, eu quero ser rebatizado. Eu falei, legal, vamos marcar o seu rebatismo. E marcamos o rebatismo dele. E foi uma festa muito legal. Isso foi em 2002, 2003. Essa parte eu não sei se você vai lembrar.
Mas era mais ou menos, eu vim para cá em 2013, eu acho que era 2015. A gente estava aqui num sábado de manhã, e era um sábado que tinha um batismo. Talvez alguns se lembrem disso. Era um sábado que tinha um batismo. Na sexta-feira à noite eu estava pensando assim comigo: o que eu vou falar no apelo? Eu ia pregar nesse sábado, pensando o que ia dizer no apelo, alguma coisa significativa para Deus agir no apelo, e nada vinha na cabeça, nada vinha na mente. Eu vim para cá, sábado de manhã, preguei, fiz o batismo. Antes disso, eu pensando ainda comigo, eu lembrei, tem esse detalhe, eu lembrei, veio no meu pensamento uma voz dizendo assim: conta a história do Júnior, essa que eu acabei de contar. E eu lembrei que eu tinha uma foto dele no meu celular, do dia do batismo dele. Eu fui lá no mídia e entreguei a foto, e falei assim: olha, quando eu estiver fazendo apelo no tanque, eu vou contar essa história e peço para vocês colocarem a foto do Júnior aqui no telão. Ah, beleza. E eu fiz o batismo, fiz o apelo, contei a história do Júnior, e quando eu estava terminando de contar, aqui desse púlpito, eu olhei para a porta, e o Júnior entrou pela porta. O Júnior entrou pela porta. Na hora eu parei e falei assim: não, peraí. Me arrepiei de novo, ó. Falei: não, peraí, o que está acontecendo? Agora imagine a situação dele. Ele entrando numa igreja, veio do Brasil para Miami, Estados Unidos, entrando na igreja e tem a foto dele, sua nos dois telões. Se eu não entendi, ele menos ainda. Imagine você viajar, uma viagem internacional, entrar na sua igreja lá sei lá onde, na Austrália, você entrar, tá a sua foto nos dois telões da igreja. Como? Quem explica isso? Aí eu falei: gente, eu não sei o que está acontecendo, mas o Júnior acabou de entrar. Eu chamei o Júnior na frente, o Júnior veio aqui na frente, a foto dele nos telões. Eu perguntei: Júnior, o que você está fazendo aqui, cara? Ele falou assim: pastor, porque minha foto... Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele falou: pastor, é o seguinte, eu vim aqui para fazer um trabalho. Eu estou aqui a trabalho, eu estou lá em Miami, e eu coloquei no Google o endereço de uma igreja, e ele deu... Ele deu o endereço dessa igreja. Quantas igrejas adventistas tem de Miami para cá? Tem até a igreja brasileira de Miami lá. Por que deu o endereço daqui? Porque Deus é um Deus que já tem tudo planejado, tudo certinho, e nada escapa do seu controle. Ele falou: pastor, eu nem sabia que você era o pastor aqui. Eu coloquei no Google e deu esse endereço. Deixa eu ver o endereço que você pôs. Peguei o celular dele depois e estava escrito Fort Lauderdale. Quando a gente coloca Fort Lauderdale, não traz para cá. Só traz para cá quando você coloca Oakland Park. E naquele dia eu entendi e falei assim: cara, como Deus é maravilhoso. Deus é um costurador de retalhos que a gente não entende. Que enquanto Ele vai costurando, a agulha vai machucando, ela vai ferindo. Mas quando tudo termina e você olha o trabalho final, fica uma linda coxa. Eu não sei o que tem feito você sofrer ultimamente. Alguns eu sei, Verônica. Puxa, Verônica. Mas pode ser que alguém aqui esteja passando por muito sofrimento. E talvez hoje seja o dia e o momento de dizer para Deus: Senhor, me faz parte dessa coxa. Um pedacinho que seja. Mas esse texto, quando eu estava estudando, eu falei: cara, esse texto eu tenho que dividir com a minha igreja. Porque a gente está preso. A gente está preso. E a gente precisa começar a cantar. Tem muita coisa, tem muita grade, tem muita cadeia. E a gente precisa começar a cantar no meio dessas cadeias. Porque se a gente fizer isso, Deus vai trazer o terremoto. Deus vai trazer o terremoto e vai libertar a gente de tudo isso que prende a gente. Aí eu quero perguntar a você: você quer isso? Quer isso? Se coloque em pé então.
E a gente vai estar dizendo para Deus: Senhor, nós não queremos que o Senhor livre os nossos sofrimentos. Ele faz com que a gente deixe de ser crianças mimadas. Mas no meio do sofrimento, dá força para a gente conseguir cantar. E aprender a lidar com o sofrimento. Todos nós sofremos. Querido Jesus, somos teus filhos. Olha quantos defeitos a gente tem. Mas é a tua graça que aperfeiçoa. É entender o quanto o Senhor é grande. Não é possível a gente dizer que nós somos cristãos e a gente se sentir importante. Não é possível, porque ao contrário, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente se sente pequeno, mais a gente se sente fraco, mais a gente se sente... Não é possível. Querido Deus, obrigado pelo meu sofrimento. Porque se a vida da gente está tranquila demais, é aí que a gente deve se preocupar. Alguns de nós já está passando por esse fogo, por esse molde. Que a gente possa passar por esse sofrimento junto contigo. Por causa desses 4 motivos. O Senhor nunca disse que quando a gente aceitasse o Senhor, a nossa vida ia ser tranquila. Muito pelo contrário. Quanto mais o Senhor está feliz com a gente, mais o diabo odeia a gente. E aqui nós somos uma igreja, somos um corpo. E nesse momento, como corpo, nós queremos nos colocar na tua presença, Senhor. Nos perdoa, nos molda. Manda um terremoto. Faz cair as prisões. O sofrimento dói. Mas ele é necessário. Um dia, quando nós estivermos no céu, nós vamos olhar para trás. Nós vamos nos esforçar para lembrar. E vamos ter o sentimento de que eram tão pequenos perto de tudo que a gente ainda vai ter no céu. Eu coloco, Senhor, como pastor dessa igreja, cada um de nós, e principalmente a mim, nas tuas mãos, para o Senhor moldar a gente. Se for preciso sofrimento, que seja. Mas a gente quer enfrentar tudo que a gente tiver que enfrentar contigo. Porque é assim que a gente amadurece. E fazemos isso na tua presença, de forma muito humilde. E em nome de Jesus. Amém.